Fala, senhores! Recebeu aqui, tudo bem? Bom, hoje eu fui desafiado por um ex-aluno meu, Deusman, da turma Elétrica 071. Elétrica 071. Abraço. Ele me chamou para fazer um vídeo sobre essa nova série da Netflix chamada The Midnight Gospel. E eu resolvi olhar, vi a série, inclusive na hora que eu vi, eu não entendi absolutamente nada. E eu pensei assim, bom, seria legal fazer um vídeo maratonando essa série, episódio por episódio, explicando o que acontece em cada um desses episódios. Então hoje, se você estiver aqui, provavelmente você achou esse vídeo no YouTube, e a intenção desse vídeo é justamente essa. Não só maratonar, mas explicar cada um dos episódios do The Midnight Gospel, ok? Então assim, o primeiro episódio, ele se chama Malditos Zumbis. Antes de falar desse episódio, eu tenho que explicar, né, a história do Clancy, que é um cara que comprou um simulador de universos com defeito. Ah, sim, o simulador ele tem formato de órgão genital feminino, tá? Bom, esse simulador, ele serve, na verdade, simular a viagem para outros mundos e entrevistar habitantes sobre os mais diferentes assuntos, tá? Então a primeira informação que você tem é essa. Na verdade, você nem sabe no primeiro episódio que o simulador está com defeito. Bom, e como que é o conceito? O conceito é de Spacecast. É um tipo de podcast ou vídeo espacial, é videocast espacial, tá? Ele vai fazer como se fosse um podcast, só que na verdade em forma de vídeo. E aí nesse primeiro episódio, que é intitulado com o nome de Malditos Zumbis, o tema abordado é a legalização das drogas, tá? Então, na verdade ele vai para uma terra, seria a Terra 4160, na qual houve um erro operacional. Por esse motivo, ela está passando por um apocalipse zumbi. Rafael, seu maior medo aí tá acontecendo nessa série, vou até te indicar, meu amigo Rafael que trabalha lá comigo. Bom, no começo do episódio, ele coloca em uma rádio, tá? O Clancy, ele coloca numa rádio, e essa rádio ela começa dizendo assim: bom dia, amantes da simulação, aqui é Piroposa e vamos executar um hit clássico. Me pegue e me largue, mas não me deixe entrar. Bom, por que eu tô falando sobre isso? É porque assim, esse pedaço tem tudo a ver com o assunto que vai ser abordado no episódio, tá? E o Clancy, ele já começa o dia tomando uma enorme xícara de café. Então assim, tô chamando atenção para isso porque depois eu vou comentar um pouquinho sobre também. Um detalhe interessante, no início do episódio, nós vemos que o Clancy ele tá procurando, e ele até acha uma outra terra, uma tal de Terra 19342, né? Que provavelmente é de um outro universo. Porém, parece que ele é obrigado a deletá-la da simulação, porque também passou por um erro operacional e os habitantes do planeta foram completamente destruídos. Na verdade, aparece um monte de gente morta, vários robôs destruídos, um avião destruído, caído no chão, enfim. Isso é interessante porque parece que tem várias terras, né? Então essa é uma informação. Bom, e aí, o que acontece? O Clancy, ele tá pesquisando alguém para entrevistar, ele resolve entrevistar o presidente. Na verdade, ele não sabe que é o presidente, tá? Ele, inclusive, fica surpreso quando ele cai exatamente em cima desse cara, e ele fica até com medo de tê-lo matado, né? Ele, na verdade, quando ele vai procurar, ele tá em frente a uma versão da Casa Branca, e o chama de homem de óculos. Ou seja, a escolha da entrevista não foi feita por um patamar social. Ele não sabia que o cara era o presidente. E é dito pela máquina que esse homem, quando ele está escolhendo, é dito pela máquina que esse homem tem níveis altos de carisma. No caso, aparece o número 23. Porém, parece ser um número alto, tá? Porque a barrinha está quase cheia. Se você reparar, a barrinha está quase no total. E a pessoa real que faz esse presidente é o Drew Pinsky, que na verdade é um médico californiano especialista em vícios. Ele é ex-funcionário do departamento de dependência química no hospital de Las Encinas. E ele foi apresentador de um programa de rádio chamado Loveline. E esse programa ele durou entre 1984 e o final de 2016, ok? Bom, então no cenário é possível ver a Casa Branca no fundo, pessoas fazendo uma manifestação para legalizar a maconha, eles estão até legalize, e seguranças fazendo a proteção deles, enquanto os zumbis ficam todos na frente e praticamente atacando, eles estão começando já a aparentemente tentar atacar. Quando eles chegam numa espécie de salão oval, o Clancy começa perguntando sobre ataque zumbi. Então ele pergunta ao presidente, vamos falar sobre ataque zumbi? Porém o presidente diz que não quer falar sobre esse assunto. Daí o Clancy pergunta sobre as pessoas que estão protestando, né, sobre a liberação da maconha. Então você vê que o assunto ele é definido na hora, ele foi definido. Na verdade o assunto já seria esse. Na mesma hora o presidente fala, aqueles idiotas, na verdade ele não usa essa palavra. Inclusive um comentário que eu queria fazer, vejam o episódio legendado, tá? Porque é interessante, você vai pegando algumas coisas que o dublado não tem.
Bom, alguns detalhes que eu queria chamar a atenção. Se você reparar atrás, no Salão Oval, tem uma bandeira, na verdade, deveria ter uma bandeira dos Estados Unidos, mas tem uma bandeira que é uma mistura de uma bandeira do México, porque ela tem verde, branco e vermelho, e ela tem várias estrelas nessas partes, vermelho e verde. E, na verdade, ela tem uma cobra também. Eu pesquisei, parece que essa bandeira é uma bandeira histórica, é uma bandeira chamada de bandeira de Gadsden, que foi projetada em 1775 durante a Revolução Americana por Christopher Gadsden. E ela foi utilizada pelos Continental Marines. A cascavel era o símbolo das colônias americanas, então ela tem uma cascavel no meio que eu acredito que tem a ver com isso. Bom, daí o presidente diz que é a favor das pessoas fazerem suas próprias leis, ou seja, ele diz que não é a favor ou contra as drogas. Então já tem um detalhe interessante aí, né? Ele diz que não é a favor, não tem como ele dizer que ele é a favor ou que ele é contra. Ele acha que depende da situação. No meio da conversa, o Clancy reconhece que não só já usou maconha, mas que tiveram vezes que ele ficou paranoico com o uso de determinadas substâncias. E emenda o assunto de quase ter morrido com remédio de dormir. Que uma vez ele estava numa festa, bebeu, comprou uns comprimidos de um cara que chegou lá, uns comprimidos para dormir, e aí o que ele fez? Ele misturou, na verdade, benzodiazepina com álcool. Um detalhe que me chamou a atenção, se vocês, um detalhe que eu queria comentar, é que vocês repararam, mas todos os momentos que aparecem os presidentes, eles aparecem em quadros ou estátuas, eles sempre usam óculos, então todos estão usando óculos. Eu acredito, inclusive, que esse presidente ele seja meio cego, porque se você reparar, frequentemente ele acaba caindo. Tem vários momentos que ele tropeça, ele está subindo a escada, ele cai, então eu acredito que o óculos é porque realmente ele não consegue enxergar. Bom, continuando então. Eles estão falando sobre drogas e antes deles irem para a mesa de sinuca, eles estão pegando altas doses de café. Só o presidente pega 2 copos, tá? E o Clancy, ao invés de pegar copo, ele já toma direto da jarra. Então, tipo assim, ele já tinha tomado café cedo de manhã e ainda toma mais café quando ele está conversando com o presidente. Logo em seguida, eles falam sobre o Valium, que aqui é chamado de diazepam. O presidente diz que esse remédio é bom para colonoscopia, que é tipo um exame para descobrir um tipo de câncer. Porém, se a pessoa beber absinto mais Valium, no caso, absinto mais diazepam, é muito ruim. Ou seja, essa é a primeira analogia que é feita sobre um questionamento dentro do episódio, porque o episódio inteiro fica fazendo isso. Qual é o questionamento? A droga é boa ou é ruim? O ponto que o presidente quer apontar é que é a circunstância do consumo que define isso. Então, repare, ele já está apontando o que ele acha, que a droga não é nem boa, nem ruim, vai depender do consumo ou da necessidade. Bom, o Clancy ainda está relatando sobre a morte, sobre a noite que ele misturou bebida com remédio e diz que não conseguia se mexer, lembra que ele estava comentando sobre isso? Então o presidente trava e não consegue subir na mesa da sinuca, e ele fica com o corpo todo grog, do mesmo jeito que o Clancy estava comentando, né? Os próprios produtores da série disseram que gravaram os áudios e só depois fizeram os desenhos psicodélicos. Então, assim, na minha opinião, os desenhos eles têm tudo a ver com o que está sendo comentado, tá? Os desenhos eles não são diferentes do que está se falando, né? Apesar de às vezes não parecer, eles têm tudo a ver com o que está sendo falado na série, ok? Então, assim, essa não é só a minha concepção, eu acho que é a concepção de todas as pessoas que viram também o desenho. Bom, logo em seguida, o presidente mais uma vez diz que o problema não são as substâncias. Afinal, elas são encontradas na natureza. Mais uma vez, ele relatando o quê? O pensamento dele, que eu já falei aqui 3 vezes. Bom, então é ativado o protocolo alfa, e aí na hora de abrir a porta do bunker, onde o presidente vai levar o Clancy, é puxado um livro, o nome do livro é Milk the Ground, eu pesquisei, parece que existe um canal no YouTube com exatamente esse nome, tá? Mas parece que ele foi retirado do ar, eu não conheço o canal, pesquisei sobre ele, mas não tenho mais informações sobre isso. Bom, logo em seguida rola a primeira analogia interessante. Eles falam sobre a relação entre o elevador e o alucinógeno, que é como se o alucinógeno fosse um tipo de elevador, que te leva até o terraço de um edifício que está rolando uma festa maravilhosa, as portas abrem e você vê o Nirvana, ou seja, uma situação utópica, que você nunca imaginou ter visto na vida. Daí você escuta o sinal do elevador, a porta se fecha e ele começa a descer e de repente você está gritando com as pessoas no trânsito. Isso é muito legal, essa analogia, porque frequentemente eles falam isso dentro do episódio, tá? Eles fazem analogia com relação à pessoa ficar drogada. Bom, depois disso o presidente coloca em pauta a possibilidade de, ao invés de chegar até a festa, o elevador te levar para outro lugar que você não queria estar. Ou seja, o presidente ele agora, nesse momento, ele está pensando, bom, inclusive ele faz uma metáfora de um balão, né? Que ele fala que o balão pode te levar para o topo de uma bela montanha, porém às vezes ele não chega até tão longe, podendo não te levar onde você queria. Ele pode desviar um pouco do caminho, mas mesmo assim
ele cumpre o seu objetivo. Isso quem fala é o Clancy. Porque o que acontece? O pensamento é diferente. Enquanto o presidente ele não sabe se é correto ou não, porque pode dar problema na utilização de drogas, o Clancy o tempo todo fica tentando defender. E aí, nesse momento, o que acontece? A conversa inverte. Ao invés de ser o presidente entrevistado, passa a ser o Clancy. Então, o Clancy fala que ele está aprendendo sobre meditação e uma técnica, ele está aprendendo uma técnica de meditação que consiste em ficar parado, sentado e respirando, que ela serve para que a gente consiga descobrir exatamente como nós somos, como agimos, como sentimos e como raciocinamos. Isso acontece exatamente no momento que eles chegam no laboratório, onde alguns pesquisadores estão tentando descobrir a cura do zumbi. Então, vê, uma coisa está interferindo na outra. O Clancy diz que praticamente ele sente muita raiva, e na verdade ele compartilha isso, tá? E ele às vezes explode. Nesse momento, a gente fica imaginando e juntando todos esses detalhes sobre o Clancy, né? Afinal, ele é bombado, deve usar bebida alcoólica, deve usar esteroides, ele usa bebida alcoólica e drogas e remédios. Então imagina, olha o tipo de pessoa. Bom, aí vem a segunda analogia interessante. O Clancy diz que o segredo é observar que os budistas comparam a raiva a uma flor doce com raízes amargas. Ou seja, eles imaginam a doçura descendo até as raízes da flor e eles dizem que ele prefere agora tentar tratar, porque a raiva traz mais raiva ainda. Às vezes a gente esquece da raiva e tenta fazer passar, e na verdade a gente não poderia fazer isso. Ele diz que acha que deve tratar. Em determinado momento, o presidente vira zumbi e é justamente no momento que o Clancy fala que a ideia de que estamos sozinhos ou a ideia de que eu sou um indivíduo não faz sentido, porque não somos o objeto e o sujeito simultaneamente unidos. E é isso que cria a ilusão do indivíduo. Tipo, se o universo fosse um golfinho, eles falam isso, os nossos corpos seriam a rede da pesca e nós estamos aprisionados em nós mesmos. Então, assim, isso é uma coisa para se analisar, para parar, pensar e se analisar. E logo em seguida vem o plot twist, né? Quando eles viram zumbis e aí eles começam a cantar, se amar, se sentindo muito bem. Não precisa entrar e nem sair, não tem sentido fugir, porque o amor espera por você, a vida é uma prisão e eu saí da prisão no corpo de um zumbi. Na verdade, essa é a música que eles cantam, e é interessante perceber que o episódio inteiro é justamente para chegar nesse ponto. Desde o começo, a música intitulada, que eu falei no início do vídeo, Me Pegue, Me Largue, Mas Não Me Deixe Entrar, né, eles acabam virando zumbi, e a analogia é extremamente clara, de que quando eles viram zumbi, eles ficam felizes. Eles ficam repletos de felicidade, como se estivessem drogados, para posteriormente voltarem à dura realidade. É como se fosse uma metáfora visual, entende? Ela é instantânea, porque quando eles viram zumbi, tudo fica amarelo, tudo fica leve, tudo fica muito mais alegre e interessante. Bom, já que eu falei sobre isso tudo, agora eu queria falar sobre 3 pontos que eu acho fantásticos e que tem a ver com esse episódio e eu tive que analisar para poder chegar nesses pontos. O primeiro ponto é justamente o que o presidente fala. Não existe esse negócio de droga ruim. São as circunstâncias que fazem a droga ser ruim. Então essa é a postura e o pensamento dele, ok? E o tempo todo no episódio ele fala isso. Bom, o segundo ponto é que o Clancy, ele termina o episódio falando: quanto ao meu único inscrito, Harry Jameson, eu vivi por você. Você é o motivo pelo qual eu acordo feliz todo dia de manhã. Isso é, na verdade, uma crítica. Dizendo o seguinte: não importa quantas pessoas se importam com aquilo que você está fazendo, importa você fazer o melhor. Você vê, no podcast espacial dele, podcast espacial, ele só tem uma pessoa que está vendo o que ele está fazendo. Ou seja, se ele fosse um canal do YouTube, ele nem famoso seria. Ele está fazendo só com um cara e está fazendo da melhor forma possível, que é inclusive o que a gente tem que fazer. Eu sempre falo isso. A gente tem que fazer da melhor forma possível que a gente conseguir, ok? Se vai ser bom ou se vai ser ruim, se depois você pudesse fazer melhor, paciência. Naquele momento, o melhor que você pode fazer é o que você deve fazer, ok? É o meu pensamento e minha opinião também. E o terceiro ponto, que é o mais importante, ele fala: adoro estar, isso aparece nos créditos, tá? Ele fala: adoro estar rodeado de gente que me faz pensar diferente, tá? Então, o que acontece? Por que isso é legal e por que ele fala essa frase e o que tem a ver essa frase, qual é o sentido dessa frase? Você me faz ser uma pessoa melhor porque você me faz ver coisas diferentes. Isso quem fala é o presidente, tá? Ele fala em determinado momento e essa frase ela é muito importante para mim, tá? Porque, na minha opinião, o que acontece? As pessoas, elas muitas das vezes, principalmente aqui no Brasil, as pessoas elas têm a mania de não se preocuparem, não se interessarem muito por temas ou por pessoas que pensam diferente delas, tá? Eu tenho um amigo chamado Pedro Coelho
e ele pensa em relação à política, ele tem uma postura, um pensamento totalmente diferente de mim. E, assim, o que eu acho mais bacana é que muitas das vezes ele discorda de mim, mas ele me respeita. Ele sabe como chegar para mim e falar, cara, não é assim, o pensamento ele deveria ser assado, você deveria ver isso, você deveria fazer aquilo. O Sérgio Cortella, ele tem um vídeo que ele fala que desconfie de pessoas que concordam de você o tempo todo. Eu super concordo com isso. Imagina, uma pessoa que não está nem um pouco preocupada com você, ela vai concordar com você. Você vira e fala assim, vou comprar um carro, vou ficar todo endividado, vou comprar um carro. A pessoa que não se importa com você, ela vai falar assim, tá, vai lá, compra, cara. Compra, você tem que comprar mesmo, porque, pô, vamos gastar dinheiro, não tem problema. Uma pessoa que se importa com você, ela vai falar assim, não, cara, peraí, tu pode comprar um carro nesse momento? Vamos esperar um pouquinho. Pessoas que gostam de você, elas duvidam, elas às vezes repreendem, elas às vezes comentam alguma coisa. O Pedro faz isso comigo frequentemente, não só ele, alguns amigos meus fazem isso também, tá? O Breda, por exemplo, é um cara que a gente conversa frequentemente, a gente bate informações sobre assuntos, eu discordo dele e eles discordam de mim. Então acho que as pessoas têm que discordar da gente. Pessoas que gostam da gente discordam da gente. Por quê? Porque elas querem o nosso melhor e elas querem que a gente pense não só diferente, que a gente pense da melhor forma possível. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a análise. Se todo mundo gostar, vou fazer mais episódios, mais vídeos sobre os episódios. Vou maratonar essa série, episódio por episódio. Comenta aqui embaixo se você gostou, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal para continuar acompanhando os vídeos que eu vou fazer, beleza? Era isso, abraço e até a próxima.